E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar a parte final da aula de vetores, tá? Porque a gente iniciou na aula passada e agora a gente vai terminar. Hoje eu vou falar sobre vetor oposto e sobre decomposição de vetores, tá? O que vem a ser um vetor oposto? Olha só, eu te dou lá um vetor A oblíquo, apontando para a direita e para cima. O que seria um vetor oposto? Seria eu fazer um vetor também oblíquo, também apontando para a direita, com o mesmo tamanho, tá? De mesmo tamanho, só que virado para baixo. Esse aqui é o que nós chamamos de vetor oposto de A. Esse negativo na frente do vetor A é para dizer vetor oposto. Lembre-se que eu falei com vocês que na física o sinal de menos e de mais não é usado só para somar e subtrair. Ele é usado para outras coisas. Então, nesse caso aqui, o negativo na frente do vetor é para indicar que, ó, esse vetor aqui, para te dar essa informação, ó, esse vetor aqui é um vetor oposto, tá? Oposto a de quem? Do vetor A. Se eu coloco aqui um outro vetor B, aí eu peço para você, escreva o vetor oposto. O vetor oposto de B vai ser um vetor horizontal, ele tem que ter o mesmo tamanho, só que ele vai ser apontado no sentido contrário. E aí eu venho aqui embaixo e coloco o sinal negativo e escrevo o vetor B. Então, esse vetor aqui, ele é um vetor oposto ao vetor original, tá bom? Então, vetor oposto é aquele que tem mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto a um vetor inicial, tá? Para que isso? Para que eu faço o vetor oposto? Eu faço o vetor oposto, gente, para poder calcular o vetor diferença, tá? Eu te dou dois vetores, ó. Eu te dou o vetor A e eu te dou o vetor B. E eu peço para você, calcule para mim o vetor diferença. O que é calcular o vetor diferença? Não é subtrair um vetor do outro. É você juntar o vetor A com o vetor oposto de B. Ou vice-versa, tá? Mas vetor diferença seria eu fazer isso aqui. Eu viria aqui embaixo do vetor B, escreveria o vetor oposto de B e o vetor diferença, né, que seria calcular a resultante, seria o vetor A juntando com o vetor oposto de B. Eu não estou subtraindo A de B, tá? Eu estou juntando o vetor A com o vetor oposto de B. Calcular o vetor diferença não significa obrigatoriamente fazer a subtração. Aqui vai dar a subtração, né? Porque tem um apontando para a direita. O vetor diferença de B vai estar apontando para a esquerda. Se você for calcular a resultante, realmente vai subtrair um do outro. Mas não significa que vai acontecer essa obrigatoriedade, né? Por exemplo, se eu pego um vetor A ali e pego o vetor C aqui, ó. E aí eu peço para você calcular o vetor diferença entre A e C. O vetor diferença entre A e C seria, eu posso pegar tanto A quanto C, eu vou fazer com A, tá? Eu vou pegar o vetor A e vou escrever o vetor diferença dele, ó. Sentido contrário. Veja bem, olha a diferença que vai dar. Se eu fosse calcular o vetor soma, A com C, vou juntar o A com C. O vetor A e o vetor C. Como que eu junto dois vetores? Origem com extremidade. Então eu vou colocar o vetor, né? Ó, o vetor C, que eu vou calcular o vetor soma, ok? Vetor soma. Pronto, juntei lá. Qual é o vetor resultante? Um vetor oblíquo
para a direita e apontando meio que para baixo aqui, não é isso? Então, aqui é o vetor soma. Aqui a resultante foi o vetor A unido com o vetor C. Eu não somei, eu juntei os vetores. Lembra que eu falei que aqui é que eu estou juntando? Agora eu vou calcular o vetor diferença, tá? Eu vou pegar o vetor A, vou pegar o vetor C, vou pegar o vetor C e vou juntar com o vetor oposto de A, né? Então, o vetor C está aqui, né? Vertical para baixo, e agora eu vou pegar o vetor A. Como tem que ser origem com extremidade, eu vou colocar ele para cá, ó, né? Aqui, ó, o vetor oposto de A, ele tá para lá. Cadê o vetor resultante? O vetor resultante está aqui, ó. Deu diferença? Deu diferença. Ele vai ter o mesmo tamanho, tá, gente? Se o vetor A vale 3 unidades, se ele tem módulo igual a 3, se o vetor C tem módulo igual a 4. Então, se eu for calcular aqui, ó, 3 e 4, né? Os módulos são 3 e 4, eu coloquei 3 e 3. Se é módulo é 3 e 4, troquei lá, né? Aqui é 3 e aqui é 4. Aqui é 3 e aqui é 4. Se eu for calcular a resultante aqui, vai dar quanto? Teorema de Pitágoras, né? 3, 4, o módulo do vetor resultante vai dar 5. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? O vetor A tem módulo igual a 3. O vetor C tem módulo igual a 4. 3, 4. O vetor resultante vai ter módulo 5. O valor vai ser o mesmo. Mas esse vetor aqui e esse vetor aqui são iguais? Não. Os dois são oblíquos? São oblíquos. Mas um está oblíquo para a direita, o outro está oblíquo para a esquerda. Esses dois vetores não são iguais, tá? Então, calcular o vetor soma e, nesse caso aqui embaixo, calcular o vetor diferença não vai dar o mesmo resultado. Quando eu falo o mesmo resultado, é dois vetores idênticos, porque para ser idênticos, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E aqui não tem, tá? Então, vetor soma é você juntar os vetores. Vetor oposto também, vetor diferença também é você juntar os vetores, só que você vai juntar um vetor com o oposto do outro, tá? E aí o resultado dá diferente. O módulo é o mesmo, mas a direção e o sentido são diferentes. E isso conta muito. Se você for fazer uma construção, se você for planejar lá uma viga, você ter a força resultante para um lado, a força resultante para o outro, dá diferença, tá bom? Então, o que é vetor diferença? É quando você for unir um vetor com o oposto do outro. Eu não estou subtraindo, eu estou juntando um vetor com o oposto do outro vetor, tá? Isso é vetor diferença. E o vetor oposto é quando você faz um vetor que tem um sentido contrário ao inicial, ok? Bom, agora nós vamos lá para a decomposição de vetores. Decompor vetor. O que significa decompor? Decompor significa separar. Eu vou pegar um vetor e vou separar em dois. A decomposição de vetor é o seguinte. Imagina que o meu apagador ele é um bloco apoiado sobre uma superfície, tá? E eu vou exercer sobre esse bloco uma força, tá? Só que eu não vou fazer uma força aqui na horizontal, eu vou fazer uma força aqui, ó, obliquamente. Eu vou pegar esse apagador e vou começar a puxar ele para cá, ó. Observe que quando eu faço essa força aqui, o que o apagador faz? Ele levanta e ele se move para frente. Então, essa força, quando feita aqui obliquamente, ela faz duas coisas. Ela faz o bloco se mover para frente e ela faz o bloco se mover para cima, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho, então, uma força, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, eu pego um bloco e exerço sobre esse bloco uma força
que é uma grandeza vetorial e por isso pode ser representado por um vetor. Quando eu faço uma força assim, essa força aqui vai estar fazendo duas ações. Ela vai estar fazendo com que o bloco se mova na horizontal, ou seja, ela tenha uma velocidade, mas vai fazer também com que esse bloco levante, né? E isso vai acarretar em quê? Em redução de atrito, porque o atrito tem a ver com o contato. Quanto mais força você aplica aqui para baixo, maior é o atrito. Se você sobe, esse atrito vai mudar. Então, essa força feita dessa forma aqui, ela causará efeitos, tá? Primeiro, ela não vai ser usada somente para uma coisa. Ela não vai ser usada só para fazer o corpo se movimentar. Ela vai ser usada também para fazer com que o corpo levante. E isso vai acarretar numa redução de atrito, né? E aí, o que se decidiu fazer então vamos pegar essa força e vamos separar ela em cada uma das ações. Porque essa força, do jeito que ela está aqui, ela tem duas ações: mover e levantar. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas quando a gente tem que em casa, precisa deslocar um armário, alguma coisa que é muito pesada, você tenta empurrar. Está muito pesado, normalmente o que a gente faz? A gente vai lá e dá uma levantada nele. Você pega o corpo lá que você precisa movimentar e você dá uma forçada para cima. Você faz isso por quê? Porque na hora que você puxa para cima, você faz com que o atrito fique menor, porque tá difícil empurrar por quê? Porque tem alguém segurando. Quem está segurando é o atrito. E o atrito, ele depende de pressão, né? Depende de aplicação ali para baixo. Se você levanta ele, o atrito diminui, e aí fica mais fácil arrastar ou empurrar, né? Então, essa força dessa forma aqui, ela acaba tendo duas ações, uma de movimento e uma de elevação. Por isso, se desenvolveu o estudo de pegar um vetor e separar ele em duas outras direções, horizontal e vertical. Isso que corresponde decomposição de vetores, tá? Porque eu vou ter duas ações diferentes e eu quero estudar cada ação separadamente. Eu quero estudar o movimento, quero saber qual é a aceleração dele. E para eu poder saber a aceleração dele, eu preciso saber quanto de força, porque, por exemplo, se eu falei que eu fiz uma força aqui de 100 newtons, essa força de 100 newtons não vai ser usada integralmente para fazer o corpo acelerar. Uma parte dela está sendo usada para levantar. Então, eu preciso saber, desses 100 newtons aqui, quanto que está sendo usado para fazer com que ele se movimente na horizontal? Quanto que ele vai acelerar aqui? Por isso que a física desenvolveu o conceito de decomposição. E o que seria decompor? Como seria, né? Decompor é separar. E como é feito essa separação? Deixa eu apagar o desenho aqui. Bom, eu tenho aqui então o vetor A, né, que está formando, e isso vai ser uma informação importante, vai ser dado um ângulo para você, tá? Ou com a horizontal ou com a vertical, mas você vai ter um ângulo ali. E o que eu vou fazer para separar esse vetor numa parte horizontal e na outra vertical? Vou usar o plano cartesiano. Eu vou inscrever o plano cartesiano em cima desse vetor, tá? Eu vou então fazer o eixo Y e fazer o eixo X. De modo que a origem do vetor vai coincidir com a origem do plano cartesiano, tá? Então, eu vou usar o plano cartesiano como referência. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou descer uma linha paralela, uma linha tracejada paralela ao eixo Y, e vou traçar uma linha tracejada paralela ao eixo X, tá? Essa linha tracejada é para fazer o quê? É para delimitar a parte do vetor que vai estar na horizontal e a parte que vai estar na vertical, tá? Ó,
Deixa eu ver se está... Eu vou ter, então, aqui a decomposição do vetor A sobre o eixo X. E eu vou ter aqui a decomposição do vetor A no eixo Y, tá? Então, decompor significa separar sobre o eixo X, sobre o eixo Y. A gente não fala horizontal e vertical, tá? Como a nossa referência é o plano cartesiano, é sobre X, sobre Y. Se vocês forem fazer algum curso superior na área de engenharia, arquitetura, nós não temos só duas direções, nós temos três, tá? Porque eu tenho aqui a horizontal, tenho a vertical, mas eu tenho outra direção aqui, ó. Porque o nosso mundo é tridimensional, né? Nós temos 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Então, tem outro aqui. Então, quem for pensar em fazer aí algum curso de engenharia ou arquitetura, você vai ter esse vetor aqui, ele pode ser decomposto ainda numa outra direção, que seria essa direção aqui, que seria a direção Z, né? Então, você teria uma outra componente. Mas a gente vai trabalhar no ensino médio somente com duas, X e Y, só para vocês terem uma noção, né? Quem for seguir a carreira aí na área de engenharia. Mas veja bem, então, o que eu vou fazer para decompor? Primeira coisa, eu vou fazer graficamente, né? Você vai passar uma linha tracejada, sempre uma linha tracejada lá na extremidade, de modo que ela fique paralela com o eixo Y, e uma outra linha tracejada que fique paralela com o eixo X. O objetivo disso é limitar, tá? Eu sempre falo o seguinte: a componente X e a componente Y, ela é como se fosse a sombra do vetor. Imagina que esse vetor aqui é um cabo de vassoura, né? Eu tenho aqui o chão, eu tenho aqui a parede. Imagine que você coloque aqui em cima uma lâmpada. Se eu ligar essa lâmpada, o que esse cabo de vassoura que está aqui vai fazer lá no chão? Uma sombra, exatamente desse tamanho, tá? Se eu tirar essa lâmpada daqui e colocar ela aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma sombra na parede, exatamente desse tamanho aqui. Ou seja, a componente X e a componente Y, elas são a sombra do vetor em X e em Y, tá? Nós dizemos na física a componente X e a componente Y. Como calcular o seu valor? Concentra no desenho, visualiza o que você está vendo aqui, que figura, ó, que figura geométrica você está enxergando aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho da poluição aqui visual, mas olha, o que você está vendo aqui? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo em que o AX é o cateto adjacente, porque ele faz parte do ângulo, e o AY, que esse tamanho aqui é igual a esse, né? Porque essa linha está paralela ao eixo X, então esse tamanho aqui e esse tamanho aqui são iguais, e significa, inclusive, que eu posso pegar o AY e estar desenhando ele do lado de cá, tá? Eu poderia muito bem estar colocando ele aqui sem problema nenhum, né? Lembrando que o vetor é só uma representação, então esse vetor aqui eu posso representar lá. E aí, olha só, triângulo retângulo, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Eu quero determinar o valor, então, do cateto adjacente e o valor do cateto oposto. Eu vou usar, como que eu vou fazer isso? Usar relações trigonométricas. Quais relações trigonométricas nós temos? Seno, cosseno e tangente, tá? Então, eu quero calcular o valor de AY. AY. Só escrever aqui, né? Eu sei que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? E aí, eu quero calcular o valor de AY, que é um cateto oposto. Tem cateto oposto aqui, tem cateto oposto aqui. Bom, eu vou usar seno ou tangente. Bom, eu quero calcular essa componente e ela é componente de quem? De A. E A é o quê? Hipotenusa.
Então, se eu quero calcular o cateto oposto, então eu vou pensar no seno, porque ele relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. E esse cara, ele é relação de quem? Do A, ou seja, da hipotenusa. Então, se eu quero calcular o valor de AY, eu vou estar usando a relação seno, né? Seno, deixa eu trocar aqui. Seno de θ é igual ao cateto oposto é AY, sobre a hipotenusa, que é o A. Aqui é módulo, tá? Aí, para não ficar fazendo módulo o tempo todo, tá, gente? Vamos partir assim. Eu vou tirar o vetorzinho daqui de cima para dizer, ó, eu já estou trabalhando com módulo, tá? Senão toda vez que a gente for fazendo isso, tem que colocar módulo, vai dar um trabalho danado, tá bom? Então, vamos já considerar que eu estou trabalhando com módulo aqui, tá? Como é que eu faço para achar o AY? Tiro o A daqui. Tá dividindo, passa para cá multiplicando. Então, fica A, seno de θ, é igual a Y. Ou seja, a Y é igual a A seno θ. Então, se eu quero calcular o valor da componente AY, eu vou pegar o valor do vetor A e vou multiplicar pelo seno do ângulo θ. Ok? Vou deixar anotado aqui. Vou apagar aqui para poder calcular o valor de AX, tá? Então, quero calcular o valor de AY, eu vou usar seno, né? Agora eu quero calcular o valor de AX. AX é cateto adjacente. E eu tenho que relacionar ele com quem? Com o vetor A, que é a hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa. Então, eu não vou usar tangente, vou usar cosseno. Já vou começar aqui em cima. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que faz parte do ângulo, sobre a hipotenusa, que é o A. Quero achar o AX, A está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, fica A, cosseno de θ, é igual a X. Ou seja, AX é A, cosseno θ. Né? Vou escrever aqui embaixo, tá? Ó. AX é A, cosseno θ. Perceba uma coisa. Qual a diferença de se calcular o AY do AX? A diferença é que um é seno e o outro é cosseno, tá vendo? A seno, A cosseno. A única diferença é essa. Macetezinho, então, para a gente poder lembrar. Para você não ter que ficar fazendo seno e cosseno, fazer tudo isso aqui, você já ir direto lá, você faz assim, olha. Quem é o AX? O AX... Quem é o AX? O AX é A com o ângulo θ entre eles. Com o ângulo, lembra cosseno. Porque, ó, o que eu tenho aqui? AX e o A. Tem o ângulo entre eles, né? E o que tem o AY? Não tem ângulo entre eles, ó. Eu não tô especificando o ângulo entre eles, né? Então, olha o que a gente faz para poder lembrar se eu vou usar seno ou cosseno. Eu faço assim. Quem é AX? A AX é a componente do vetor A com o ângulo θ entre eles. Quem é o AY? O AY é a componente do vetor A sem o ângulo θ entre eles. Ó, com o ângulo θ, sem o ângulo θ. Então você faz assim. Com ângulo, lembra o quê? Cosseno. Sem ângulo, lembra o quê? Seno. Bom, agora com todo o conceito de vetores aprendido, eu vou tratar da parte da cinemática vetorial. Lembra que eu falei com vocês que a cinemática nós iríamos estudar a cinemática escalar, que era aquela se preocupando apenas com o número, tratando velocidade, deslocamento, aceleração apenas numericamente, né? E depois nós iríamos estudar essas três coisas de forma vetorial, né? Porque essas grandezas, deslocamento, velocidade e aceleração, são grandezas vetoriais.
Tem que estar especificado módulo, direção e sentido, tá? E alguém pode perguntar assim, ô Emerson, então nós fizemos tudo errado? Não, nós não fizemos tudo errado porque nós estudamos, em ambos os casos, movimento retilíneo. Ou seja, o vetor estava sempre na mesma direção, mudava até o sentido, né? Mas aí a gente tratava com o sinal, não é isso? E aí você tinha um vetor oposto, é como se você tivesse o vetor oposto. Mas era movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Queda livre, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a direção do nosso vetor estava sempre sendo a mesma. Por isso que nós podíamos tratar o valor da velocidade, somente o valor da velocidade. Nós não estávamos preocupando com a mudança da direção, porque a gente fixou a direção. Era sempre a mesma direção, tá? Agora, depois a gente estudou movimento circular, não é isso? E aí, com o movimento circular, você já tem mudança na direção, não é isso? Agora, com o conceito de vetores, nós conseguimos tratar qualquer tipo de movimento, tá? Então a gente vai redefinir, na verdade, os conceitos de velocidade, de deslocamento, de velocidade e de aceleração. E aí nós vamos estudar a cinemática vetorial. Dar a essas grandezas a devida definição, tá? Ok? E aí, nós vamos começar com o vetor posição. Antes, lá na cinemática escalar, a gente falava posição, simplesmente a posição do corpo e representava pela letra S, né? Bom, nós vamos mudar o nome agora e vamos passar a chamar de vetor posição. O que é o vetor posição? Bom, você tem uma estrada qualquer, e agora ela não é mais retilínea, ela pode ser de qualquer jeito, tá? Aqui está o referencial, tá? Aqui está o ponto zero e tem um corpo se movimentando aqui. Então o corpo passa pela posição 1, ele passa pela posição 2, ele passa pela posição 3. Quando estávamos estudando cinemática escalar, era uma linha reta, né? Aqui estava o referencial, aqui está a posição 1, aqui está a posição 2. Olha só, vou mostrar para vocês depois que a gente não estava fazendo errado, tá? O que vem a ser o vetor posição? Primeiro, o que é um vetor? Segmento de reta orientado. Então, se eu tenho uma trajetória qualquer, o que é o vetor posição? É representado por um vetor que vai do referencial até a posição. Então, esse é o vetor posição, tá? Se eu vou lá para a posição 3, eu não vou fazer com o 2 não, porque o 2 vai embaralhar ali com 1, tá? Eu vou direto para o 3. Ó, vetor posição 3 é esse. Esse é o vetor posição. Vetor posição nada mais é do que um vetor que sai da origem até a posição que o corpo está, né? Aí olha a diferença para o movimento retilíneo. Para o movimento retilíneo, se eu for fazer o vetor posição, ó, vetor posição R1, vetor posição R2, ó. Percebem que a distância que eu vou andar, ela coincide com o tamanho do vetor aqui? A distância que eu vou andar de 0 até 2, ela coincide exatamente com o tamanho do vetor posição. Aqui isso já não acontece. Olha só, se eu sair daqui e for andar,
olha a diferença. Vocês concordam comigo, né? Que se eu estiver andando aqui, ó, a distância percorrida aqui é diferente do tamanho desse vetor, não é? Aqui é mais longo. A mesma coisa vai acontecer para o 3. O 3 está mais evidente ainda. Olha a distância que eu vou percorrer, que eu vou andar para chegar em R3. Agora, olha o tamanho do vetor posição. É muito menor, né, gente? Então, tá vendo que lá no movimento retilíneo, como a gente especificava sempre movimento reto, né, não tinha curva, o valor percorrido e o tamanho do vetor posição sempre dava o mesmo valor. Por isso que a gente não estava estudando errado. Por isso que a gente poderia dar aqui o tratamento apenas de valor. Não precisava se preocupar com a direção e o sentido. Somente o valor aqui, né? Porque eles coincidiam. Só que agora a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Vamos fazer para qualquer tipo de trajetória. E aí eu preciso da definição correta, da definição certinha, né? Da definição completa, não é correta, a definição completa. Vetor posição é representado por um vetor que sai da origem e vai até a posição que eu quero. Então, é uma linha reta, é uma seta, tá? Que não vai coincidir com a distância percorrida, né? Então, vetor posição, por definição, o vetor é representado por um vetor que vai desde a origem até o ponto aonde eu estou, tá? Ele me dá lá a posição que eu estou em relação à origem e sempre pensando em uma linha reta, ok? Depois de vetor posição, que vai ser representado por um Rzinho minúsculo, com a setinha em cima, né? Porque é vetor. Depois do vetor posição, vem quem? Eu saí daqui e vim para cá. Lá no movimento retilíneo, quando eu saio da posição 1 e venho para a posição 2, o que eu fazia? Sofria um deslocamento. Então, a próxima coisa que nós vamos fazer é exatamente definir o vetor deslocamento, que será representado por ΔR. Delta, mudança, e o R vem de posição, tá? O que vem a ser o vetor deslocamento? Eu vou fazer, para mostrar isso aqui, eu vou trabalhar com um círculo. Vamos supor que nós saímos daqui, ó, tá? Aqui está o ponto 0, né? Aí tem uma pessoa se movimentando. Essa pessoa está andando aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer mais. Vamos considerar que o raio dessa circunferência é de 4 metros. Tá bom? O raio é 4 metros. Ó, uma pessoa sai daqui, vamos supor que isso aqui é uma pista circular, a pessoa sai daqui, está andando, certo? Ela está andando, está andando. Vamos calcular o deslocamento, o vetor deslocamento de 0 até a posição A. O que vem a ser o vetor deslocamento? Vetor deslocamento é representado por um vetor que vai da origem... Não, vou fazer assim não. Para mostrar isso aqui, o deslocamento vetorial, eu vou usar uma pista circular. Vamos imaginar uma pista circular de raio igual a 4 metros, tá? Então, olha só. Aqui está a origem, certo? E eu vou pegar dois pontos. Eu vou pegar o ponto A e eu vou pegar o ponto B. Olha só. Uma pessoa sai lá da origem, tá bom? A pessoa sai da origem, tá andando. Tá andando, tá andando, passa pela posição A. Continua andando. Algum tempo depois, ela passa pela posição B.
Vamos representar o vetor posição. Vetor posição, R1, vetor posição, R2. Certo? Porque vetor posição é um vetor que vai da origem até a posição que eu quero. Beleza? A pessoa andou, passou pela posição A, continuou andando, foi lá, passou pela posição B. Agora, eu quero calcular o vetor deslocamento. Vamos fazer referência anteriormente? O que era deslocamento? Deslocamento representava a distância entre a posição final e inicial, não era? Por exemplo, se eu fosse calcular o deslocamento escalar aqui, eu ia calcular essa distância aqui, ó, porque ia ser a posição final menos a posição inicial, não é isso? Fiz essa linha aqui para poder ajudar a gente, depois eu apago. Ó, saindo da posição A e indo para a posição B, a pessoa percorreu exatamente o quê? A metade de uma circunferência, não é? Qual é o comprimento da circunferência? 2π. Se eu quero a metade, simplifica um 2 em cima com 2 embaixo, o deslocamento vai ser π. Vamos considerar o π como sendo aproximadamente 3. E o raio vale quanto? Eu falei que vale 4. O deslocamento que a pessoa teve daqui, ou seja, a distância que ela percorreu foi de 12 metros. Certo? Muito bem. O que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é a mesma coisa que o deslocamento escalar em termos de definição. Ele representa a distância entre a posição inicial e a posição final. O deslocamento, ele não representa a distância entre a posição inicial e posição final. O vetor deslocamento também representa a distância entre a posição inicial e final. Só que nesse caso aqui, agora eu vou tirar a linha azul, a linha marrom, não sou daltônico. O vetor deslocamento aqui, se é um vetor, tem que ser um segmento de reta, certo? Muito bem, eu vou fazer aqui. O vetor deslocamento, ele é representado por um vetor que vai da posição inicial até a posição final. Eu passei por aqui primeiro para depois passar lá. Então, o meu vetor de deslocamento é esse, ó. Vetor de deslocamento, por definição, é representado por um vetor que tem origem na posição inicial e tem extremidade na posição final. Que vai dar quanto? Não vai dar 12, né? Porque essa distância aqui é exatamente o quê? O diâmetro da circunferência, né? Vai de um ponto a outro em linha reta, passando pelo centro, é o diâmetro. Então, o módulo do vetor deslocamento é igual ao diâmetro, que nesse caso é 8 metros, tá? Então, a diferença entre vetor deslocamento e deslocamento escalar está no valor que vai ser calculado. Pode ser que os valores coincidam, se for em linha reta, vai coincidir, né? Mas se você tiver uma curva, esses valores não coincidam, tá? Então, o deslocamento escalar seria de 12 metros, mas o deslocamento vetorial seria apenas de 8 metros. Por quê? Porque se é vetor deslocamento, eu tenho que representar por um vetor. Então, o vetor deslocamento, ele é representado por um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final, tá? Para movimento curvilíneo, o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial não vão coincidir. Para movimento retilíneo, vão. Ó, tem o movimento retilíneo, tem aqui a posição A, tem aqui a posição B. A origem é 0, a posição A é 10 metros, a posição B é 80 metros.
Então, a pessoa sai da posição A, vem para a posição B. Ó, posição vetorial R1. Não vou fazer em cima para não ficar bagunçado, tá? Posição vetorial R2. Mas tá vendo? Ó, tá na linha, tá bom? Qual vai ser o deslocamento vetorial? Deslocamento vetorial é um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Esse é o vetor de deslocamento. Quanto que vai valer esse vetor? 80 menos 10, porque eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, né? Eu quero só esse pedaço aqui, ó. Eu quero só esse pedaço. Quanto que vale esse pedaço? Esse vetor aqui tem módulo 10. Esse vetor aqui tem módulo 80. Se eu quero esse pedaço aqui, qual é o valor dele? 80 menos 10, que dá 70, né? Então, o vetor de deslocamento tem um módulo igual a 70 metros. E se eu pedir para você calcular o deslocamento escalar, não é a posição final menos a inicial? A posição final é 80, a inicial é 10. Ou seja, nesse caso aqui, o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial coincidem em valores, porque o movimento é retilíneo. Mas no movimento curvilíneo, por exemplo, não é. Qualquer curva que eu tiver, em qualquer curva que eu tiver, o deslocamento escalar será diferente do deslocamento vetorial, tá? Terão valores diferentes, tá bom? Então, definição de deslocamento vetorial. Eu vou apagar para poder escrever aqui para ficar bem claro. Vetor de deslocamento, então, é representado por um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Então, tá aqui, ó. Aqui está a origem, está aqui o vetor posição 1, o vetor posição 2. O vetor deslocamento é um vetor que tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Então, esse aqui é o vetor de deslocamento. Que observe que, como tem uma curva, a distância percorrida e o valor desse vetor não serão iguais, tá? Então, a definição de vetor de deslocamento é essa, tá? É representado por um vetor que tem tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Alguém vai poder pensar assim, Emerson, mas para que eu estou estudando isso? Porque no caso do vetor de deslocamento, o que me interessa é o quanto eu me afastei do referencial ou daquela posição que eu estava, e não a distância que eu percorri, né? Porque, veja bem, você está lá numa cidade litorânea, acontece um tsunami, tá? E aí tá aqui o mar, aí a onda gigante tá vindo, né? Você tá aqui próximo à praia e você quer fugir do tsunami. E aí, você vai fugir do tsunami fazendo isso aqui? Você vai estar se afastando? Não, né? Seria interessante você fazer isso? Seria interessante você estar fazendo isso aqui? Você percorre um quarteirão aqui, depois faz um quarteirão assim e vai fazendo assim para se afastar? Não, porque como você quer se afastar para poder estar protegido, quanto mais longe você tiver da tsunami, melhor, né? Então, você quer em linha reta. Então, o deslocamento vetorial, ele é usado para nós sabermos a que distância que eu estou de uma determinada posição. E não a distância que eu tive que percorrer para poder chegar até lá, tá? Que o deslocamento vetorial é aquele que nos informa, porque eu quero qual a distância que eu estou, então, da posição inicial, e não a distância que eu percorri até chegar lá, e sim a distância que eu estou. Essa distância aqui, por exemplo, no caso do tsunami, essa distância aqui que eu percorri, ela foi em vão, não me fez afastar do litoral, né? A única distância que eu percorri que me fez afastar foi essa, né? Então, olha só, fazendo esse zigue-zague, eu só me afastei esse tanto aqui.
Se eu não perco meu tempo andando aqui, eu ando só aqui, a distância percorrida vai ser maior, né? A distância que eu vou estar lá da onde está acontecendo vai ser maior. Então, o deslocamento vetorial, ele enfatiza a distância que eu estou de uma determinada posição, e não a distância que eu tive que percorrer para chegar lá, e sim o afastamento que eu tive. Distância percorrida e afastamento são coisas diferentes, tá? Então, o deslocamento ele tem a ver com o afastamento. Quanto eu realmente me afastei da posição inicial. Vamos agora para o conceito de velocidade vetorial. O que é o conceito de velocidade? A velocidade nos informa a rapidez com que nós mudamos de posição. Não foi isso que eu passei para vocês lá na cinemática escalar? Fala da rapidez com que a posição muda no decorrer do tempo, né? Tanto é que a gente calculava a velocidade fazendo ΔS sobre ΔT, porque a velocidade informa a rapidez com que eu estou mudando de posição, né? O que seria a velocidade vetorial? A velocidade vetorial vai tratar da rapidez com que eu me afasto do referencial e não somente mudar de posição. Porque aqui eu estava mudando de posição, né? E eu acabei de falar para vocês que o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial tem diferença. O escalar representa a distância que eu percorro. O deslocamento vetorial, o quanto eu realmente me afastei. Então, a velocidade vetorial, por definição, ela mede a rapidez com que nos afastamos de uma posição qualquer. De uma posição qualquer. Lembrando, em linha reta, né? Então, eu tenho lá a trajetória curvilínea. Eu saí da posição A e eu vi para a posição B, né? O deslocamento vetorial é um vetor que começa aqui e chega aqui, né? Então, esse é o deslocamento vetorial. A velocidade vetorial vai dizer para a gente com que rapidez eu estou me afastando daqui. Porque uma coisa é eu estar andando aqui, ó, né? Uma coisa é eu estar andando por aqui, outra coisa é o quanto eu estou me afastando. Então, velocidade vetorial representa a rapidez com que eu me afasto de uma posição qualquer em linha reta, tá? Em linha reta. Tanto é que você vai calcular o valor da velocidade vetorial pegando o módulo do deslocamento vetorial e dividindo pelo tempo, tá? Módulo do vetor velocidade é o módulo do vetor deslocamento dividido pelo tempo. Por que aqui eu coloquei vetor e coloquei módulo e aqui não? Porque deslocamento vetorial é uma grandeza vetorial. Tempo não é. Tempo é uma grandeza escalar, por isso que eu não coloco o módulo aqui, tá? Então, a velocidade vetorial vai dizer pra gente a rapidez com que eu me afasto de uma posição em linha reta, tá bom? Vou dar um exemplo. Lembra lá que eu fiz da circunferência? Uma pessoa sai da posição A, vem para uma posição B, dentro de uma circunferência de raio igual a 4 metros. Vamos calcular a velocidade escalar primeiro? O que é velocidade escalar? Mede a velocidade com que eu mudo de posição. Muito bem. Se eu vou seguir a trajetória, a minha mudança de posição, a minha trajetória descrita vai ser essa, correto? Que é quanto? Metade da circunferência. Vamos fazer a continha de novo? O comprimento da circunferência é 2π raio. Como ele percorreu somente a metade da circunferência, então eu vou pegar a metade da circunferência, que vai ser π raio, vamos usar o π como aproximadamente 3, o raio é 4,
3 vezes 4 dá 12 metros. E vamos considerar que eu fiz isso no intervalo de tempo de 5 segundos, tá? 5 segundos. Então vai ficar 12, que é o deslocamento escalar, dividido pelo tempo, que é 5, correto? 12 dividido por 5 vai dar 2,4 metros por segundo. Então a pessoa andando aqui, ela se moveu, ela mudou a sua posição em relação à estrada, em relação ao caminho, de 2,4 metros a cada segundo. Agora eu quero calcular o módulo do vetor velocidade. O que eu preciso? Eu preciso do deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é representado por um vetor que tem a origem na posição inicial, extremidade na posição final. Quanto que vale o seu módulo? Qual que é o módulo dele? É o diâmetro da circunferência, 8 metros. Deslocamento vetorial é o módulo do vetor deslocamento sobre o tempo, né? Vou substituir aqui na frente. Então é 8, né? O deslocamento vetorial foi 8. E quanto tempo ele gastou para sair daqui e chegar até aqui? 5 segundos. Então o módulo do vetor velocidade vai ser igual a 8 dividido por 5, que dá 1,6 metros por segundo. Viu que deu diferente? Ó, a velocidade escalar deu 2,4 metros. A velocidade vetorial deu 1,6. Por que deu essa diferença? Porque esse cara aqui está medindo a rapidez com que eu estou mudando a minha posição em relação ao chão, né? Em relação ao chão, eu estou me movendo com essa velocidade. Já a velocidade vetorial está me falando com que rapidez eu fui me afastando daqui, tá? Porque, olha, eu estava aqui, aí eu vim para cá. Eu não me afastei tudo isso aqui, eu me afastei essa coisa aqui. Quando eu venho para cá, ó, eu andei essa distância no chão, mas eu me afastei em linha reta somente essa distância aqui. Tá vendo que a distância ficou menor? A distância de afastamento é menor do que a distância percorrida. Então, né, tá menor, tanto é que aqui eu percorri 12 metros e aqui eu percorri só 8, né? Eu só tive 8. Então, a diferença entre a velocidade escalar e vetorial é que a velocidade escalar, a gente vai começar a ter esse entendimento agora. A velocidade escalar me informa a rapidez com que eu mudo de posição em relação ao chão. Velocidade vetorial me informa a rapidez com que eu me afasto daquela posição, tá? Então, escalar é a velocidade com que eu estou mudando de posição em relação ao chão, e a vetorial vai me informar a velocidade com que eu estou me afastando da posição inicial, tá? Por isso que dá valores diferentes, né? Aqui eu estou me afastando mais lentamente, né? Eu estou me afastando mais lentamente porque a distância que eu vou percorrer é menor. Emerson, ainda não consegui enxergar por que essa diferença e por que aqui está dando menor. Imagine duas pessoas. Uma pessoa está andando aqui, uma pessoa está andando em linha reta. Tá você e a sua irmã, tá você e o seu irmão, tá você e o seu namorado, tá você e o seu namorado. Vocês estão em duas pessoas, tá? Você é esperto, né? Você vai passar por aqui. Você vai pedir para outra pessoa passar lá. Vocês vão combinar. Ó, nós temos que sair daqui e chegar lá no ponto B juntos, né? Juntos. Aí você começa a andar. A outra pessoa começa a andar aqui. O que vai ter que acontecer para vocês andarem sempre lado a lado? O que tem que acontecer? A pessoa que está andando aqui vai ter que andar o quê? Mais rápido, né? Por quê? Porque ela tem que percorrer uma distância maior, né? Por isso da diferença, tá? Então, fechando. Agora, a partir de agora, nós vamos entender assim. O que é velocidade escalar? Mede a rapidez com que a minha posição muda em relação ao chão, tá? A estrada que eu estou andando, o caminho que eu estou fazendo. E a velocidade vetorial, ela representa a velocidade com que eu me afasto em linha reta da posição inicial. E aí vai dar diferença
quando houver curva. Se não tiver curva, se for em linha reta, aí não tem diferença. Por isso que o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, não estava errado, porque a gente estava trabalhando sempre em linha reta. E aí, essa velocidade aqui e essa velocidade aqui, elas coincidiam em valores. Aceleração vetorial. O que vem a ser a aceleração vetorial? A aceleração vetorial, ela representa a mudança no vetor velocidade no decorrer do tempo, tá? E aí vocês vão falar assim, ah, Emerson, tá igual a velocidade, a aceleração que nós aprendemos lá, tá parecida, tá? Porque quando eu falo que a aceleração vetorial, ela mede a mudança no vetor velocidade em função do tempo, eu tenho que pensar que a mudança do vetor velocidade tem que ser direção, sentido e módulo. E essa aceleração que vocês estão pensando, ΔV sobre ΔT, ela só tratava desse cara aqui. Não tratava desses dois aqui. Tá? Então, e aí, Hermes, o que eu vou fazer? Bom, na verdade, nós já estudamos uma aceleração que tratava disso aqui, tá? Que era, lá no movimento circular, a aceleração centrípeta. Lembra que eu falei que a aceleração centrípeta só aparecia no movimento, somente no movimento circular? E por que ela só aparece no movimento circular? Porque, ó, um corpo se movendo, nesse ponto aqui a aceleração é horizontal para a direita. Nesse ponto aqui, a velocidade já está oblíqua. Nesse ponto aqui, a velocidade já está vertical. Nesse ponto aqui, já volta para horizontal. Nesse ponto, já volta para vertical. Então, no movimento circular, o que está acontecendo com a direção e o sentido do vetor velocidade? Está mudando, né? E quem que estava tratando disso aqui? A aceleração centrípeta. Ou seja, a aceleração vetorial, nós já estudamos as duas coisas dela. A parte que trata da mudança do módulo da velocidade e da parte que trata da mudança da direção e do sentido, tá? Essa aceleração que lá no movimento uniforme variado, eu falei para vocês que a gente ia chamar de aceleração média, não vai ser mais média, tá? Nós vamos passar a chamar ela de aceleração tangencial, tá? Por que tangencial? Porque nesse ponto aqui a velocidade está tangenciando a reta. O que é tangenciar? Pegar apenas um ponto dela. Eu já expliquei isso para vocês no movimento circular. Então, aquela aceleração que nós chamávamos de aceleração média passará a ser chamada de aceleração tangencial, tá? E ela continua tratando de quem? Na mudança no módulo da velocidade. E a mudança na direção vai continuar sendo tratada pela aceleração centrípeta. Só que agora nós vamos fazer assim, ó. A aceleração vetorial, então, será a junção da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta, tá? Então, você vai calcular a aceleração vetorial fazendo isso aqui. Você vai juntar, lembra que eu não somo vetores, eu junto vetores. Isso aqui é o vetor soma, tá? Eu vou juntar o vetor aceleração tangencial com o vetor aceleração centrípeta, tá bom? Se o movimento for um movimento retilíneo, por exemplo, tem um carro que está se movendo numa estrada plana e horizontal, a sua velocidade vai de 2 metros por segundo para 6 metros por segundo no intervalo de 2 segundos. Como o movimento é retilíneo, não tem aceleração centrípeta. Então,
a aceleração vetorial vai coincidir com a aceleração tangencial, né? O corpo está no movimento circular uniforme. Se ele está no movimento circular uniforme, se é uniforme a velocidade é constante, o módulo da velocidade é constante, né? E aí eu peço para você, calcule o valor da aceleração vetorial. Nesse caso, como ele é uniforme, não tem aceleração tangencial. Por que que não tem? Porque a aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT e não está tendo mudança no valor da velocidade, somente na direção. Então, aqui no movimento circular uniforme, a aceleração vetorial vai coincidir com a aceleração centrípeta. E se for um movimento circular variado? Agora eu vou fazer um desenho específico para ele, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos supor, então, que aqui eu tenho o vetor velocidade, cujo módulo é 2 metros por segundo, e aqui eu tenho um vetor velocidade, cujo módulo é 3 metros por segundo, né? Então, o que está acontecendo? O valor da aceleração, da velocidade está mudando, então tem aceleração tangencial, e como está no movimento circular, tem aceleração centrípeta, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui no meio do caminho, tá? Eu vou ter aqui, deixa eu pegar o pincel azul, eu vou ter aqui, nesse ponto, tá? Eu vou ter a aceleração tangencial e eu vou ter a aceleração centrípeta. Tangencial porque pega um único ponto da curva, centrípeta porque aponta para o centro da circunferência, né? Por isso que eu fiz ela aqui. O que eu preciso fazer? Calcular o valor da aceleração. Como que eu vou fazer para calcular o valor da aceleração? Eu vou pegar essa aceleração, vou trazer ela para cá. Por que você leva ela para lá, Emerson? Porque eu quero calcular o vetor soma. Como que eu calculo o vetor soma? Origem com extremidade. Por isso que eu tenho que trazer a aceleração centrípeta para cá, para ficar origem com extremidade. Quem é o vetor resultante? Esse cara aqui. E quem é esse vetor resultante? É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Como é que eu vou fazer para calcular? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. A aceleração, já vou fazer em módulo, tá? A aceleração resultante vai ser a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado, porque ela coincide com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, para poder calcular o vetor soma, ou seja, o vetor resultante, eu vou aplicar uma daquelas 4 regras que nós aprendemos, né? Mesma direção, mesmo sentido soma, mesma direção, sentido contrário subtrai, perpendiculares Pitágoras, se forem oblíquos, a lei do cosseno. Mas nesse caso aqui, vai ser sempre essa, tá? A gente vai estar utilizando teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui ainda daria para fazer, tá? ΔV sobre ΔT. Então, gente, é isso. Se você tiver as duas, você provavelmente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Basicamente, a cinemática vetorial é isso. A princípio, a gente vai ficar meio assim, porque eu estou tendo que fazer uma mudança, né, naquilo que eu tinha aprendido inicialmente. Ah, mas eu aprendi de um jeito, agora... A princípio pode parecer meio estranho, né? Porque eu vou ter que... Na verdade, a gente está redefinindo, né? Mas vocês vão observando que o que se estudou em movimento retilíneo não estava errado, porque lá nós tiramos a possibilidade do vetor velocidade mudar de direção. Ele só tinha uma direção, era sempre retilíneo, né? E eu ainda reforcei com vocês, né? Eu falei, ó, gente, nós vamos inicialmente estudar
a velocidade, aceleração, deslocamento, se preocupando apenas com o número. Mais para frente, nós vamos nos preocupar com outras coisas, vamos estudar outras coisas dele. Então agora a gente está dando uma ênfase total.